Olá, eu me chamo Lucas e hoje vamos aprender a falar sobre a quebra de estrutura. As quebras de estrutura são momentos cruciais para poder estar realizando as entradas no mercado. Por quê? Um pequeno exemplo rápido aqui, que a gente pode observar que quando nós temos uma região ali que a gente está marcado no nosso gráfico, a gente vai aguardar o quê? O que todos nós fazemos? É que o preço ele sai do seu deslocamento e vai de encontro a essa região. Quando marcamos essa nossa região, esperamos que o preço então atinja a região. E ao atingir, a gente vai esperar o quê? Que ele quebra a sua estrutura para de fato ele volta a nossa região e assim ele vai estar confirmando a nossa entrada para poder estar realizando. Então, essas quebras ocorrem sempre e todo momento no gráfico. Por isso, é essencial treinar para poder estar identificando exatamente o que está acontecendo, tá? Existem dois termos para poder estar entendendo, e esses dois termos nós chamamos de buzz e chave. Essas estruturas de mercado e como que elas se formam têm padrões bastante familiares, tá? Em uma tendência de alta, então, vamos colocar aqui uma tendência de alta, a gente vai perceber que o mercado tem o costume de chamar de bullish, que se trata de uma tendência de alta. E aí, através dessa tendência de alta, a gente vai identificar que o mercado ele trabalha com pequenas formações, onde nós temos topos e fundo maiores que anteriores. E através dessa formação, tem a identificação, onde que essa identificação é HH, podendo ser chamada de Hagheim, perdão pelo meu inglês, que é super, super ótimo, preciso estar treinando. E aí nós temos um Hagheim, certo? Já numa tendência de baixa, vamos lá, já numa movimentação de baixa, a gente tem um bearish, onde que nós estamos falando aqui? Tendência de baixa, como todos conhecem, são o quê? Fundos e topos menores que anteriores, tá? Só para poder recapitular aqui, pessoal, nós estamos falando que é topo maior, tá? E aqui nós estamos falando que é o fundo maior. Já que nessa situação, onde se trata de uma tendência de baixa, nós temos aqui, então, o LH, né? Que se trata de um long high, e aqui nós temos low and lows. Opa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos fundo menor que quem, né? Nesse caso aqui, eu errei aqui, seria topo, tá, pessoal? Topo menor que quem? Menor que o anterior, tá? E aqui nós temos um fundo menor que quem? Menor que o fundo anterior. Da mesma maneira, quando nós estamos falando de um fundo maior, se trata de um fundo maior que o anterior. Tudo bem? Aí, sabendo disso, a gente tem que entender a diferença, né, entre
entre o boss e o choke, certo? Essa diferença, o que que se trata? Nós podemos entender que a diferença é que o boss, ele se trata de uma continuidade da tendência, ou seja, ele vai continuar a sua tendência atual, tá? Então, ele está mostrando que o preço ele está ganhando força, que aquela tendência ainda está com força. Onde que nós temos rompimentos, se nós estamos falando de uma tendência de alta, então nós estamos falando que ele está rompendo topos anteriores, deixando fundos maiores que anteriores, mas mostrando isso. Mas a identificação de fato do boss vem quando se estamos representando uma tendência de alta e quando ele consegue romper o topo anterior para poder mostrar essa continuidade. Também conhecido aqui como quebra da estrutura. Por que quebra da estrutura? Né? Que a ideia, quebra de estrutura, dá a entender que ele está virando, né? Se estava numa movimentação de alta, então ele está quebrando para poder voltar a cair. De fato, não está errado. Mas por que essa quebra de estrutura também pode ser identificado no cenário da sua tendência atual? Isso porque, e quando a gente tem a sua movimentação, tá? A gente vai ter topos e fundos maiores que nos anteriores. Para poder ocorrer esta movimentação, ele tem que ganhar força para poder quebrar essa estrutura, onde que se trata do topo, para poder ter a sua continuidade, tá? Então, boss, para poder ficar mais fácil, para poder compreender, vamos identificar o boss de ter a continuidade da sua tendência, ok? Agora, voltando aqui um pouco para poder se falar do choque. O choque se trata de quê? O choque se trata de uma mudança de tendência, onde que nós temos a quebra da sua estrutura e através dessa quebra da estrutura, a gente vai ter a mudança, tá, da sua tendência. Aqui, de fato, dá para poder compreender melhor essa quebra de estrutura, tá? É onde que a gente vai observar que o mercado ele está trabalhando em uma movimentação, onde que nós tínhamos essa movimentação de alta, né? E aí o preço ele veio a quebrar a sua estrutura para poder ter a sua continuidade. E onde que ele quebrou essa estrutura, certo? E a gente vai aprender a identificar isso com mais detalhes nas próximas aulas, tá bom? Sabendo disso, a gente vai aprender que a identificação, então, nós já aprendemos isso aqui na aula anterior, a gente vai aprender os tipos que a gente pode considerar essa quebra de estrutura, seja ele para boss ou seja ele para choke. E aí, através disso, a gente tem que entender que existe a formação, né? E essa primeira formação, o que que nós temos? A gente vai observar que se trata, né, pessoal, do pavio daquele candle, né? E quando a gente tem o corpo rompendo o pavio, tá? O corpo quebrando esse pavio, beleza? E se trata que nós estamos falando de fechamento do candle para poder confirmar ali a quebra dessa estrutura. Todos os exemplos que nós vamos utilizar aqui
se trata do fechamento do candle. E aí, um outro exemplo seria o quê? Seria este exemplo, conforme vocês podem observar, que estamos falando do pavio, e este pavio está quebrando o pavio ali que teve ali seu toque na massa daquela região, tá? Então, o pavio quebrando ali o outro pavio. E aí, para um outro exemplo, nós temos então este cenário onde que a gente pode observar que se trata do corpo rompendo o corpo anterior como identificação. E aí a pergunta fica sendo o quê? A gente tem que treinar a nossa percepção, né, a observar bem para poder identificar esses cenários de quebras de estrutura. E dentro dessas três opções, eu gosto dessa primeira opção, que é a que eu mais analiso, tá? Por que essa primeira opção para mim? Porque essa opção, ela se trata de que, além de eu ter aqui o corpo rompendo-se aquele pavio, que o pavio se trata, tá, da rejeição do preço, e muitas vezes o pavio ele pode ser um movimento de capturar a liquidez que chamamos de swap, tá? Além disso, esse pavio ele faz praticamente a mesma função que esse aqui, da terceira opção, onde que nós temos o corpo rompendo o corpo. E aqui já engloba também a questão do pavio para poder ter esse rompimento. Então, para mim, essa primeira opção eu acho ideal, na minha opinião. Tudo bem? Mas sempre essas três opções a gente tem que ficar atento aí para o contexto para poder estar alerta. Mas a quebra de estrutura fundamental seria esta primeira opção. E aí, sabendo disso, a gente tem aqui a identificação, né, maneiras corretas de identificar um cenário de boss, tá? Onde que a gente vai observar que existe o comportamento, sempre a marcação sendo feita através do pavio do candle, tá? Para poder estar identificando onde que nós temos o que? A continuidade dessa tendência. Se você for observar, nossa tendência está na movimentação de alta, onde que nós temos topos maiores que anteriores, da mesma maneira que nós temos fundo maior que o fundo anterior, tá? Beleza. Sabendo disso, o que que nós observamos aqui? Bem aqui, a gente pode observar que teve a mudança do BOS aqui para baixo. Por quê? Porque aqui tivemos o BOS e aqui, então, nós temos o choque, onde que o preço ele veio a romper, dando a mudança de baixa. Então, aqui nós teríamos o choque, tá? O choque seria bem aqui, onde que nós tivemos a mudança dessa característica que estava numa tendência anterior de alta, né? Então, nós tínhamos uma tendência de alta, e aí, através dessa mudança de característica, passamos a ter uma tendência de baixa. Então, onde que tínhamos a identificação de um BOS mostrando força para uma tendência de alta, sempre colocando suas marcações em topos, para poder mostrar que o preço está rompendo, ganhando força, sua tendência de alta, para uma tendência de baixa, a marcação de BOS se trata para poder marcar os fundos, tá? Para poder mostrar que aquele preço está cada vez mais deixando o teu fundo mais baixo que o anterior, ganhando força na sua movimentação dessa tendência. Tudo certo? E aí, sabendo disso, eu vou deixar um outro exemplo, onde que a gente vai aprender também
que este não é o modo correto de identificar um boss, tá? Porque se nós temos uma movimentação de alta, essa movimentação de alta eu não vou marcar o seu fundo, não vou marcar o seu fundo. Da mesma maneira, se eu tenho uma movimentação de baixa, eu não vou marcar o meu topo para poder estar mostrando esse cenário, essa tendência de baixa. Então, o que que não está havendo aqui é uma quebra de estrutura nenhuma. Se vocês observar que esse boss não identifica nenhuma quebra de estrutura importante para poder mostrar a continuidade dessa tendência. Então, o movimento do preço, o caminho que o preço fez, de acordo com essa imagem que está sendo mostrada para vocês, não quebrou nenhuma estrutura para poder ter a continuidade da sua tendência, certo? E aí, para isso, a gente tem que entender que existem movimentações falsas. Essas movimentações falsas se trata de quê? Se trata, né, nesse caso aqui nós estamos falando de um boss, onde que este boss podemos ser identificado, né? Vamos colocar aqui um ouro, e se trata de uma pequena captura de liquidez. Essa captura de liquidez, tá? O que que se trata? É comum acontecer essas movimentações na ideia de manipular uma situação, ou seja, te enganar aquele objetivo de simplesmente você achar que o preço vai fazer tal movimentação e ele continua a movimentação. Então, é muito comum acontecer um falso boss conhecido como fake boss. Isso, para poder evitar essas armadilhas, precisamos entender o que que aconteceu de fato no seu passado. E isso vai estar nos mostrando que o preço ele só está ali para poder capturar aquela liquidez. Por quê? Que quando nós observamos a maioria do nosso posicionamento, né? O que que nós temos? Que o preço ele vai estar dando sequência e ele tende a retornar essa movimentação, que é onde que você vai estar identificando ali um fundo topo, onde que normalmente você tende a colocar a sua entrada, onde que você tende a colocar a sua proteção, né? Às vezes você efetua a sua entrada. Você está ali, comprado, e o preço ele foi, ele volta, deixa o pavio, porque vai ter pessoas colocando as suas proteções ali. Na hora que coloca a sua proteção naquele ponto, o preço ele vem só para poder capturar essas posições entreaberto, volta e deixa um pavio para poder dar sequência à sua movimentação, ou seja, só veio para poder capturar a sua liquidez, certo? E aí nós temos que analisar esse comportamento, essa estrutura e a sua tendência, tá? Porque o preço ele começou a fazer topos e fundos maiores que os anteriores, mas aí, antes de ele quebrar a sua estrutura, conforme nós podemos observar, nesse ponto um aqui, ó, que a gente observa? Que este pavio aqui, ele veio e capturou essa liquidez aqui, que o pessoal estava aqui posicionado. Então, ou então, a pessoa que tem o costume de entrar em rompimentos, ele entra comprado aqui, né? Ou então aquele que está vendido, ele está vendido com a sua proteção aqui acima. Então, o pavio, ele veio, pega essas posições, né? Então, vai estopar aquele que está comprado, porque ele teria que colocar sua proteção, então ele colocou abaixo, tomou ali o stop do pessoal, induziu que seria uma tendência de baixa, certo? E aí ele veio, largou um outro pavio, tá? Então, tipo assim, o que que nós temos aqui? Ele quebrou ali um swing low, tocou nessa região
e depois ele veio a continuar sua movimentação de alta. Então, nós podemos ficar, a gente tem que ficar bastante cauteloso, por isso que é bastante importante, quando você identificar este contexto, você fazer, se percebeu que o preço fez a sua movimentação, espera, de fato, ele sair dessas regiões com força, principalmente em regiões onde eles estão consolidados, porque nessas regiões de consolidação, onde que a volatilidade está retraída, ele vai ter muitas movimentações na ideia de capturar liquidez, certo? Então, nós temos que ficar bastante cauteloso, avaliar o que está acontecendo, o que pode acontecer, mas só ficar de fora e observando. Então, a gente deve verificar que sempre vai ter uma região, conforme nós estamos visualizando aqui à nossa esquerda, que o preço ele pode vir na ideia de trabalhar, buscar essas determinadas regiões, que a gente vai aprender na próxima aula, a como identificar isso, tá? Então, através dessas regiões, a gente pode suspeitar de uma possível manipulação ou reversão daquele preço, onde que o preço ele captura essa liquidez, né, que ele fez aqui, capturou tanto embaixo quanto em cima, driblando aí essa, fazendo essa manipulação, né? Falando, ah, eu vou reverter o preço, ah, não vou mais, vou continuar o movimento. Então ele consegue trabalhar muito bem nisso. E aí capturou essa liquidez tanto em cima quanto embaixo, antes de seguir a sua movimentação real. Então a importância da gente ter a paciência, não agir de qualquer maneira, aguardar ele sair nesses pontos cruciais é sempre importante. E a identificação de um bom e velho rompimento é aquele exemplo um que eu falei para vocês, porque quando se trata de um rompimento de estrutura através do pavio, vocês vão identificar dessa maneira que vai se tratar muito de um falso movimento, né? Onde o preço ele veio, rejeitou, deixou ali esse fake boss, da mesma maneira que a gente vai identificar os fake choke, tá? E aí, então a gente vai ver esse outro exemplo é justamente para vocês compreender mais um pouco dessa movimentação que a gente pode observar, que quando nós temos as nossas movimentações, marcação do topo, olha aqui, ó, aí veio aqui, ele induziu essa alta, a maioria das pessoas pensa que ele já vai querer reverter a partir desse momento. Ele veio, capturou a liquidez, que alguém já poderia ter subido aqui a sua proteção, né? Veio, capturou a liquidez, capturou ali uma ordem aberta, que às vezes a pessoa entrou comprado aqui, já deixou seu estoque aqui, e estocou para seguir a sua movimentação, dando continuidade à sua tendência, onde que nós temos aqui o boss. Da mesma maneira, o nosso comportamento, mostrando aqui pelo lado direito, tá? Então, essa é a nossa aula falando sobre o boss. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre o choque.